Bom dia, terceiro ano. Bom, pessoal, vamos dar início a mais um semestre das nossas aulas remotas. Espero que logo podemos estar de volta nas nossas aulas presenciais, mas enquanto isso não acontecer, vamos lá nas nossas aulas. Então, na aula de hoje nós vamos estudar sobre a diferença entre os anabolizantes e os suplementos alimentares. Essa parte é dando continuidade àquele conteúdo que a gente já havia iniciado no semestre passado. Então, a gente está dando continuidade falando sobre os esteroides e anabolizantes, viu? Então, os suplementos esportivos, que são os mesmos suplementos alimentares, ele ainda é confundido com anabolizantes e é discriminado por leigos. Então, pela ausência de conhecimento de algumas pessoas, para utilizá-lo, é necessário que seja feito apenas em algumas fases do treinamento e prescrito por um nutricionista. Então, pessoal, existe aí uma grande diferença entre os suplementos esportivos, que é a mesma coisa dos suplementos alimentares, para os anabolizantes. Como a gente já estudou nas aulas anteriores, vocês já sabem que os anabolizantes eles são a base da testosterona, que é o hormônio sexual masculino, que esse uso contínuo desse anabolizante ele traz diversos prejuízos à saúde, né? E esses anabolizantes, eles são completamente diferentes dos suplementos alimentares. Os suplementos alimentares, eles podem ser utilizados, mas eles precisam ser utilizados durante o treino e precisa ser prescrito por um nutricionista, viu? Então, vamos lá. No mundo do esporte, o uso de anabolizantes é considerado doping e o atleta é penalizado, podendo ser banido definitivamente. Então, essa parte a gente não viu, o anabolizante em provas, por exemplo, de atletismo, que necessita do alto rendimento, né, muita força, muita potência. Alguns atletas eles fazem o uso do anabolizante e esse uso é considerado doping. Se o atleta for pego fazendo essa utilização, ele é banido da competição. Assim também como nas competições de fisiculturismo e outros exemplos a mais. Então, nessa aula de hoje, a gente vai estudar sobre os suplementos alimentares, a sua diferença, como é que ele é utilizado e por aí vai. Então, pessoal, os suplementos alimentares, eles são bem diferentes dos anabolizantes, são completamente diferentes. Se alguém falar para ti que os suplementos alimentares é a mesma coisa de esteroide anabolizante, você já sabe que não é. Você já sabe também que os esteroides anabolizantes, eles são à base de testosterona, que é o hormônio sexual masculino, que é prejudicial o uso contínuo. Quando falamos em suplementos alimentares, eles já são, na maioria das vezes, à base de vitaminas, aminoácidos, proteínas e minerais. E eles servem, pessoal, para complementar a alimentação. Então, como vocês podem ver, dentro dessa cápsulazinha de suplemento, a gente vai ter o quê? A gente vai ter nutrientes, que são partículas de carboidratos, proteínas, vitaminas e por aí vai. Entendido? O que é completamente diferente dos anabolizantes. São importantes para as pessoas com deficiências nutricionais de certas substâncias e também para garantir melhor desempenho aos praticantes de atividades físicas. Então, a alimentação, pessoal, ela é bastante significativa em qualquer atividade física que você vai realizar. Então, você precisa ter uma alimentação balanceada, uma alimentação rica em nutrientes para fornecer a energia que você vai precisar para realizar um determinado treino. Seja ele uma atividade aeróbica ou seja ele uma atividade anaeróbica, você vai precisar desses nutrientes. Mas, às vezes, a nossa alimentação, ela vem com uma deficiência de certos nutrientes, o que seria o ideal para a gente, por exemplo, aumentar a massa muscular. A gente, às vezes, faz uma alimentação
não adequada para o aumento de massa muscular. Para isso, surgiram os suplementos alimentares que era para suprir essa necessidade orgânica que faz com que nós melhoremos a nossa prática de atividade física. Deu para entender a diferença, né? Então vamos lá. Diferente dos anabolizantes, os suplementos causam efeitos, mas a longo prazo. Não é imediato como o anabolizante. A gente já estudou que o anabolizante, as pessoas ficam cegas, ficam pensando apenas nos benefícios imediatos que eles trazem, e esses benefícios imediatos, eles trazem uma carga de efeitos colaterais que são bastante prejudiciais à saúde. Já a suplementação, ela é diferente. Ela causa efeito, mas é um período prolongado, não é um período tão curto quanto os anabolizantes, né? Os suplementos, como o nome já diz, serve para suprir a necessidade do nosso organismo. Podem ser à base de carboidrato, proteínas ou vitaminas. E alguns desses suplementos, eles auxiliam no metabolismo, fazendo com que você melhore seu metabolismo, né? E outros ajudam no aumento da resistência também, né? O que faz com que você melhore a sua performance durante a prática de atividade física que você estiver procurando. Se for musculação, se for atividade aeróbica, cada atividade física, ela precisa de uma suplementação, de uma alimentação diferenciada. A gente já sabe disso, né? Então, a suplementação alimentar, ela vai suprir a necessidade desses nutrientes que fazem falta para nós durante a prática de atividade física. Um exemplo, nós temos aí um personal trainer, né, Ivaldo, afirma que os suplementos também podem ser bem eficientes. Existem pessoas que não conseguem consumir quantidade necessária de proteínas no dia a dia, seja por restrições alimentares ou seja pela falta de tempo. Por isso, os suplementos, o exemplo que ele trouxe aqui para nós, o whey protein, pode apresentar os resultados positivos, diz o especialista. Por quê? Porque na nossa alimentação, pessoal, ela tem que ser bastante balanceada, principalmente quando você está praticando uma determinada atividade física. Por exemplo, a musculação, ela requer uma quantidade bem alta de proteína. Por quê? Porque a proteína vai fazer com que a fibra muscular ela se regenere, ela se renove, ela venha maior e mais forte. Então, às vezes, como a gente não se alimenta muito bem, existe essa restrição alimentar, essa falta desses nutrientes, e aí a gente complementa com uma suplementação para melhorar a performance. Um exemplo que foi dado aí é o whey protein. Aí o personal continuou falando: sempre que meus alunos apresentam dificuldade na hora de ganhar músculos, sugiro uma consulta ao nutricionista. Por quê? Porque, pessoal, a atividade física, ela é 50% para você ganhar, por exemplo, massa muscular. Mas a alimentação, ela conta muito. É os outros 50%. Você precisa ter uma alimentação muito balanceada para você conseguir ganhar massa muscular, por exemplo, você conseguir perder peso e assim vai. Só que o personal trainer, ele não pode te indicar uma suplementação. O que ele vai fazer? Ele vai te sugerir uma consulta ao nutricionista, porque quem faz a indicação de suplementação alimentar é o nutricionista. Não esqueçam disso, pessoal. Existem diversos tipos de suplementos. Como profissional de educação física, a gente conhece alguns suplementos, a gente sabe qual é a base desses suplementos e para que eles servem. Mas somente o nutricionista pode fazer indicação desse suplemento. Por quê?
Porque o profissional de educação física, o personal trainer, ele não conhece a tua deficiência nutricional. Ele não conhece. Quem conhece a tua deficiência nutricional é o nutricionista. Então, não adianta você, por vontade própria ou por indicação de um personal que não conhece a tua necessidade nutricional, te fazer a indicação do suplemento e você ingerir esse suplemento e às vezes pode te causar um efeito contrário. Então, o ideal é procurar um nutricionista. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de suplementos alimentares que existem para que vocês conheçam, que vocês saibam que eles estão no mercado, que eles são livres para compra e venda, podem ser comercializados normalmente, mas eles precisam de uma indicação nutricional, viu? Ele precisa de um nutricionista. Então, existem, pessoal, os suplementos que são pré-treino. Esses suplementos pré-treino, eles são ingeridos antes do treino. Para quê? Eles são à base de carboidratos. Tá vendo a diferença do suplemento para o anabolizante? O suplemento, ele é à base de carboidrato. Carboidrato não faz mal à saúde, pessoal. Já o anabolizante, que é à base de testosterona, faz mal à saúde, porque o aumento inadequado do hormônio sexual masculino no teu corpo vai te trazer uma série de prejuízos. Então, nós temos aí um exemplo de um suplemento pré-treino à base de carboidrato. Servem para fornecer energia para o treino, só isso. Então, se você não conseguir ter uma dieta balanceada de carboidratos para você conseguir ter a sua energia antes do treino, aí você faz ingestão de uma maltodextrina. Mas, lembrando que essa quantidade de maltodextrina que você vai ingerir, você só vai saber se você procurar um nutricionista. Porque não adianta você comprar uma maltodextrina e fazer o uso dela na sua casa. Você pode, talvez, aumentar o peso, ganhar peso, porque você não sabe a quantidade que você deve ingerir. Quem vai te indicar vai ser o nutricionista. E nós temos aí exemplos de suplementos pós-treino. Nós temos a base de proteínas, tá vendo? Proteínas. Por quê? Porque a proteína ela serve como reconstrutora, ajuda na reconstrução do músculo pós o treino. Então, depois que você chega em casa, que você descansa, teu músculo vai se regenerar. E o whey protein, que é um suplemento à base de proteína, ele vai acelerar essa reconstrução muscular. Também você só vai fazer o uso do whey protein se o nutricionista te indicar, porque talvez você não precise e o excesso desse whey protein no teu organismo pode ser prejudicial à saúde. Nós temos também alguns suplementos que auxiliam nos exercícios de longa duração, evitando a fadiga, melhorando a recuperação do músculo e melhorando a performance. Então, você consegue ficar mais forte, consegue cansar menos, você tem uma recuperação muscular bem mais rápida. Você pode conseguir através de alguns suplementos, exemplo, BCAA e creatina, que também só podem ser indicados através do nutricionista. E nós temos alguns exemplos de lipolíticos, que são suplementos que auxiliam no metabolismo e na queima de gordura. Por quê? Porque eles são à base de aminoácidos e eles aceleram o metabolismo. Nós temos aí também um exemplo da L-carnitine e você não pode fazer o uso desse suplemento sem passar por um nutricionista. Então, com prescrição de um nutricionista, não há malefícios no consumo de suplementos, desde que seja feito de forma controlada. Eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar que a creatina ela faz mal para os rins. Por quê? Porque a sobrecarga de creatina no teu organismo, nos teus rins, ela é prejudicial à saúde. Quem poderá te dizer se a creatina que você está utilizando, a quantidade dela está fazendo bem ou está fazendo mal para o teu organismo? Só nutricionista, pessoal. Então, não façam compra de suplementos alimentares por indicação de personal, de pessoas que tomaram e se sentiram bem. Não façam isso. Procurem sempre um nutricionista.
O perigo existe quando o paciente compra os produtos por conta própria e utiliza sem nenhuma orientação profissional e em quantidades abusivas, e isso vai prejudicar o teu organismo. O profissional habilitado para prescrever uma suplementação alimentar, quem é? O nutricionista. Sem o auxílio, ocorrerá perda de tempo e perda de dinheiro, já que a suplementação alimentar, eles são produtos bem caros, viu? E por que o nutricionista e não o profissional de educação física? Já que a gente fala tanto em ganho de massa muscular, em essas coisas que é o profissional de educação física que faz, né? Atividade física e tudo. Porque o profissional de educação física, ele não conhece a tua deficiência nutricional. Ele não conhece. Quem conhece é o nutricionista. Você precisa passar por uma avaliação para saber a quantidade de carboidrato que você deve ingerir durante o dia, saber a quantidade de proteína que você deve ingerir durante o dia. Às vezes a quantidade de proteína que você está ingerindo é muito e você dá uma sobrecarga tomando whey protein, aumenta essa sobrecarga e piora, faz mal ao teu organismo. Então, os dois, pessoal, o profissional de educação física e o nutricionista, eles devem trabalhar juntos, pois o nutricionista conhece a necessidade nutricional do organismo, já o profissional de educação física conhece os tipos de treino e qual programa você deve seguir de acordo com o seu objetivo. O que você deve fazer para você conseguir ou ganhar massa ou perder. Entendido? Cada organismo tem sua necessidade nutricional diferente. Só quem pode avaliar é o nutricionista. Então, pessoal, muito cuidado com a pessoa que você vai procurar para te fazer uma indicação nutricional, e também procure sempre um profissional de educação física habilitado para te fazer orientações sobre práticas de atividade física. Então, pessoal, a aula de hoje foi essa. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Faça uma leitura do material em PDF que está no aplicativo de vocês. E um beijo, até a próxima.